Bom, gente, olá. Na aula de hoje nós estaremos falando sobre números figurados. Os números figurados, ou números geométricos, foram números que foram aí desenvolvidos na Grécia Antiga em torno de 300 anos antes de Cristo. Então, os números que nós conhecemos, que nós trabalhamos já no ensino fundamental, os números pares, os números ímpares, os números irracionais, os números... Quando você fala, isso a gente está falando de números que são mais conhecidos, mas lá nós também temos outras definições de números, números figurados, números amigos, números perfeitos, Existe um número muito interessante, que é o número de ouro. Enfim, todos esses números que eu estou colocando aqui para vocês são números que foram descobertos, foram construídos na Grécia Antiga, aí em torno de 400, 300 a.C. Então nós vamos estar falando sobre os números chamados figurados. Bom, o primeiro número figurado, que eu vou fazer referência aqui, é o número triangular. Bom, então veja que o número que nós estamos colocando tem um nome aí de uma figura geométrica, que é um triângulo. Então, são números figurados ou números geométricos. Bom, na Grécia, havia um número... Na Grécia não havia o zero, quando eu falo na Grécia aí, antes de Cristo, não havia o zero, nem havia o negativo. O número 1 era o número gerador dos números que hoje a gente chama de naturais. Então, quando a gente fala hoje do número 1, lá na Grécia ele era chamado o primeiro, ou o número gerador. Então, o 1, que era o número que gerava os outros naturais, ele é considerado aqui como um número triangular. Então, todo aquele número que gerava os outros, por exemplo, o 1 ele é o gerador do 3, gerador do 5, por exemplo, gerador do 10. Quando você faz a soma do número 1, a soma de parcelas iguais a 1, você vai gerando os números. Então, ele era um número gerador e, por isso, embora não representasse um triângulo, ele era um número triangular. A partir do 1, que gerava os outros, veja que eu vou colocar aqui um triângulo que eu estou colocando aqui. Então, observe, esse segmento que está aqui, vamos supor que seja um triângulo, que eu estou desenhando aqui, equilátero. Então, os três lados iguais. Então, veja, 1, 2, 3. Eu tenho 3 pontos. Então, é esse triângulo, cujos vértices, veja, 1, 2 e 3, ele é o 3. Daí, o 3 ser um número triangular. Muito bem. Agora, nós vamos formar um outro triângulo. Eu vou colocar ele aqui, vou botar aqui 1, botar aqui 2 e aqui 3. Então veja bem, eu comecei por 3. Depois aqui eu vou colocar exatamente no meio aqui, exatamente nesse meio aqui. Eu vou colocar 1, nesse meio vou colocar 1. Então dividi aqui ao meio eu coloquei aqui em cima. E aqui, exatamente no meio, colocar esse ponto. Então, entende-se aqui que esse triângulo também é um triângulo equilátero. E quantos pontos eu tenho aqui na representação
desse triângulo? Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se você contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o 6 era um número também triangular. Vamos continuar fazendo um outro triângulo. Então, vamos colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, certo? Aqui, exatamente no meio, eu vou marcar um pontinho, aqui, ó, no meio, outro ponto, no meio, um outro ponto, aqui no meio, um outro ponto aqui, finalmente aqui. Veja que esse triângulo tem a mesma característica, né? Pensando num triângulo equilátero. Há um ponto aqui no meio, né? Mas os três lados são considerados iguais. Então, nessa figura, né, que nós estamos colocando aqui, quantos pontos? Existe um ponto aqui no meio. Esse ponto no meio, né, ele também gera um triângulo aqui, por exemplo, se eu quiser traçar assim ou assim, como você queira, certo? Mas quantos pontos nós temos aqui? Ó? 1, 2, 3. Não conta mais só os pontos dos lados. Esse cara entra também. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, existem 10 pontos aqui. Daí, o 10 ser também um número triangular. Ok? Bom, podemos construir um outro triângulo, né? Da mesma forma. Então, tá, vamos construir o outro. Vamos construir o outro triângulo. Então, eu vou colocar aqui 1, 2. Deixa eu colocar isso aqui um pouquinho mais para baixo. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Coloquei, veja, ó, coloquei aqui. Que tinha 2, aqui 3, aqui 4, aqui 5. E aí, vou seguindo a mesma forma, sempre olhando aqui no meio desses pontos, marcando em cima mais um ponto aqui, ó. No meio, marca em cima. No meio, marca em cima. No meio, marco. Desenhando. Aqui, marco. Aqui, marco. E o último ponto. Então, esse triângulo, certo? Está aqui. Ele tem quantos pontos? Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, o número 15 também é triangular. Então, assim, os gregos, né, iam fazendo suas representações geométricas e esses pontos que estão aqui sendo componentes dessas figuras, a contagem deles, né, aqui 3, aqui 6, aqui 10, aqui 15, caracterizavam, surgiam desses triângulos, esses números eram caracterizados como números triangulares. Muito bem. Então, veja, o 3, o 6, o 10, o 15, né? E existem infinitos números triangulares, já que essas figuras geométricas elas podem ser construídas infinitamente, então existe uma quantidade infinita de números triangulares. Então, esses números aqui eram números, né, chamados triangulares. Agora, o que é interessante, né, agora é você observar, né, há uma lei de formação aqui muito interessante, né, para que vocês percebam, né, por detrás disso aonde está essa nossa matemática. Bom, observe aqui, ó, aqui, que o 3, eu vou colocar aqui, né,
eu vou colocar exatamente aqui, ó, o 3, se você contar assim, ó, fazendo linhas paralelas, eu tenho 1 somado com 2. Né? Então aqui eu tenho 1 mais 2. Vendo uma leitura assim, ó, 1 ponto mais 2. Agora olhem para o 6. Veja, fazendo como eu falei, 1 aqui, contando assim, 1 mais 2 mais 3. Então, olha, 1 mais 2 mais 3. Então, 1 mais 2 mais 3. Olhem esse, ó, 1 mais 2 mais 3 mais 4. Então, o 10 é uma sequência, 1 mais 2 mais 3 mais 4. E o 15? O 15 é 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. Então, esses números triangulares, veja que eles são obtidos através de uma sequência numérica, uma progressão aritmética, uma sequência aritmética de razão 1. Veja, 1 mais 2, razão 1. Todos eles, ao adicionarmos uma unidade, nós vamos obter o termo seguinte. Então, são sequências numéricas, que nós chamamos de sequências numéricas aritméticas, e cuja razão é 1. E, na realidade, o número é a soma desses termos da sequência. Né? Veja que isso aqui é o resultado. Então, a soma de 1 mais 2 dá 3, a soma aqui dá 6. Então, os números, eles são resultado dessa soma. Perfeito? Agora, observe o seguinte. Esse cara, e o 1 foi considerado, né, como se fosse exatamente o primeiro, 1. Então, o 1 é 1, o 3 é 1 mais 2, o 6 é 1 mais 2 mais 3. Então, esse 1 aqui era o primeiro. Primeiro na sequência dos números triangulares, é o primeiro triangular. Esse cara aqui era o segundo, esse cara aqui era o terceiro, esse cara aqui é o quarto, esse cara aqui é o quinto triangular. E vamos imaginar que eu quisesse saber quem é o enésimo triangular. Quem é o número triangular enésimo, tá certo? Então, eu tenho aqui, tá, um cara que eu não sei quem é. Perfeito? Mas eu sei, né, que esse cara, ele é exatamente uma soma. Observe aqui, ó. Esse cara é o primeiro. Então, aqui 1. Segundo, olha o ordinal segundo, 2. Olha o ordinal terceiro, 3, a última parcela. Ordinal quarto, 4. Ordinal 5, 5. Quinto, 5. Quarto, 4. Terceiro, 3. Segundo, 2. Então, se esse cara é o enésimo, significa que a última parcela é n. Então, você vai ter uma soma, 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais a última parcela, que refere-se ao n do ordinal. Está claro? Então, quem será esse número enésimo? Qual é a lei do enésimo? É a lei dessa soma, que é a soma de uma sequência aritmética. Veja que somar isso aqui é por uma fórmula de progressão aritmética. O primeiro termo é 1, mais o último termo é n. Quantos termos eu tenho aqui? Como isso aqui é uma contagem natural, eu tenho n termos. Né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, enésimo. Então, quantos termos eu tenho aqui? Eu tenho n. Então, vai haver se confunde aqui, tá? A última parcela,
que é o n, com o número de termos, por conta de ser uma sequência natural, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Então, aqui multiplica por n, dividido por 2, que é, né, se você quiser multiplicar, dá n, posso botar assim, ó, n ao quadrado mais n dividido por 2. Né? Botei n ao quadrado mais n sobre 2. Então, se eu pensar aqui no número, né, vamos chamar aqui chamar de t, tn, t de número, um número triangular, chamado t triangular. O triangular de ordem n é obtido a partir dessa lei que nós estamos colocando aqui. Então, observe que em nenhum momento eu preciso estar fazendo os meus desenhos para achar um número triangular numa determinada ordem. Apenas um exemplo. Eu estou até o quinto. Vamos achar o oitavo número triangular. Então, vou fazer aqui. Quem é o T8? No sentido que o triangular número 8 será obtido, né? Veja, 8 ao quadrado, mais 8 dividido por 2, que você tem 64 mais 8 dividido por 2. 8 e 4, 12, 72 dividido por 2, você tem 2 vezes 3, 6, sobra 1, 12, 2 vezes 6, 12. 2 vezes 6, 12, 2 vezes 3, 6 e 1, 7. Então, o T8 é exatamente igual a 36. Então, é interessante, né, que vocês vejam que há uma relação, né, assim, muito legal envolvendo, né, a sequência aritmética, né, aqui observando que nós temos uma sequência aritmética na formação dos números triangulares, e isso faz com que, a partir desse conceito, a gente consiga determinar uma lei de formação dos números triangulares. Ok? Bom, eu vou, né, vamos apagar aqui para colocar aqui para vocês, né? Vamos ver aqui se eu tenho aqui um exemplo, um exercício, né, alguma coisa aqui sobre números triangulares. Nós já fizemos aqui, ó, o T8. Então, qualquer número triangular, né, se você quiser saber, basta que coloca o ordinal aqui, T20. Então, será 20 ao quadrado mais 20 sobre 2. Então, achar um número triangular é usar exatamente essa lei. Uma questão aqui, por exemplo, será que o número, apenas uma questão, o número 105, por exemplo, ele é triangular? Vamos supor que há uma pergunta, né, e nós queremos saber se esse número 105 é triangular. Então é evidente que, observe, o Tn, eu não sei qual é a ordem dele, esse Tn, está aqui, ele passa a ser 105. E aí eu vou ter n ao quadrado mais n sobre 2, que me leva o quê? 2 vezes 105 dá 2 vezes 5, 10, 210, verdade? Isso é igual a n ao quadrado mais n. Daí eu tiro uma equação de segundo grau, que eu posso estar escrevendo assim, ó, n ao quadrado mais n menos 210 igual a zero. Bom, o que nos leva aqui agora? Se esse cara for um número triangular, esse n tem que ser um número natural, porque ele define o ordinal. Então, se você encontrar o n um número natural, positivo, porque o ordinal tem uma representatividade positiva, ele é um número, vai ser um número triangular. Agora, se você encontrar frações, né,
vou encontrar respostas negativas, aquelas negativas não vão caracterizar, né, um ordinal para o 105. Então, nós temos que resolver a equação de segundo grau e verificar se há aqui valores positivos, né? E é evidente que aí eu quero usar a fórmula n igual menos 1 mais ou menos, vamos ver, b ao quadrado é 1, menos com menos dá mais, 4 vezes 0, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8, não é isso? 4ac, 4 vezes 0, 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8, sobre 2. E aí eu tenho n menos 1 mais essa soma aqui, 841 sobre 2. Veja que se eu botar menos 1 menos, isso aqui é negativo. Uma soma de 2 negativo. Então, eu não teria aqui um ordinal. O que me cabe agora é verificar, porque como a raiz de 841 é maior, isso aqui é positivo. Agora, basta eu saber se isso aqui dá uma raiz exata. Porque se não der exato, também eu não tenho um ordinal aqui, aí o 105 não seria triangular. Então, vamos ver 841, né? 841, você tem quanto? 84, vamos ver aqui 91, né? Apenas analisando, 91 vezes 1, 9 vezes 1, 9, 9 vezes 1, 9, 9 vezes 9, 81, né? Peraí, gente, perdão. Aqui eu tenho 1 vezes 1, 1, 1 vezes 9. 9 vezes 1, 9, tá. E 9 vezes 9, 81. 1, 9, 18. Passa muito, não é isso? Nossa, mãe. Peraí, gente. Vamos lá. 20 vezes 20, 400. 20 vezes 20 dá 400. 30 vezes 30 dá 900. Então, tem entre 20 e 30, tá? Então, vamos botar 29. 9 vezes 9, 81. 2 vezes 9, 18. 26. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 2, 4. E 1, 5. Então, você tem 1, 8, 6, 14. 5, 6, 7, 841. Gente, naquela hora eu dei uma facilitada, bobeirada aqui. Veja, eu sei que 20 ao quadrado dá 400, eu sei que 30 ao quadrado dá 900, então, como 841 está aqui, né, esse cara está muito mais próximo de 900, 400, então eu tenho que ter aqui entre 20 e 30 e 29, né, como eu coloquei, é a melhor pedida. Então veja, quando eu multipliquei 29 e 29, deu 841. E aí o n é menos 1 mais 29 sobre 2. Se você subtrair 29 menos 1, dá 28. 28 sobre 2 dá 14. E você tem exatamente o T14. Então, ao encontrar esse cara aqui inteiro, positivo, eu caracterizo, eu determino o ordinal do 105. Então, o 105 é um número triangular. Então, uma questão interessante, né, quando você quer saber se o número ele é triangular, você usa aqui, né, a soma, esse cara é gerado pela soma, né, e aí você aplica aquela formulazinha e verifica se o n, você vai ter um n inteiro positivo. Encontrando esse inteiro positivo, isso vai determinar que aquele número é triangular. Tá ok? Muito bem. Bom, então, gente, deixa eu aqui, né, apagar isso aqui. Deixa eu colocar para vocês
uma questão também interessante aqui, olha só. Vamos ver, a soma de dois números triangulares consecutivos é um quadrado perfeito. Então, nós já vimos, por exemplo, que o 3... deixa eu só verificar. Você diz assim, a soma, não é isso? Consecutivos formam um quadrado perfeito. Então está certo. Então é um teorema, né, quando diz assim, a soma de dois números triangulares consecutivos é um quadrado perfeito. Então, quando você tem dois números triangulares consecutivos, né, nós vamos ter exatamente esse quadrado perfeito. Pensando num T5. Então, olha só, T5. O que é o T5? O T5, né, usando aquela fórmula, n ao quadrado mais n sobre 2. Então, você tem 5 vezes 5, 25, mais 5 sobre 2. Você tem 30 sobre 2, que é 15. Vamos ver agora o T6 consecutivo. Usando a fórmula, tá? 6 vezes 6, 36, mais 6, 6 ao quadrado mais 6 sobre 2, você tem 42 sobre 2, que dá 21. Somando, né, o 15 com o 21, veja, 5 é um 6, 2 é um 3, e 36 é exatamente um quadrado perfeito, 6 ao quadrado. Então, veja, eu peguei como exemplo T5, encontrei, usando a fórmula da lei que gera os números triangulares. O T6, encontrei, somei e vi que dá. Mas isso eu peguei dois exemplos. Agora, vamos pensar nessa prova, se é verdade para todos. Vamos pensar no número triangular que antecede o n-1, que é um pouquinho antes, e somar com o número triangular que está depois. Esses caras são consecutivos. Qual é a lei do Tn-1? Então pensa nisso aqui como a lei. Só que o meu n aqui é n-1. Então eu vou botar n-1 ao quadrado mais o n-1 sobre 2. Somar, isso aqui, esse cara aqui refere-se a Tn-1. Agora, Tn é exatamente o n ao quadrado mais n sobre 2. Então vamos resolver isso e ver se dá um quadrado perfeito. Então vamos lá. Esse cara aqui, quadrado do primeiro menos o dobro do primeiro do segundo, mais o quadrado do segundo, mais n menos 1. Mais esse cara que já está da forma, tudo dividido por 2. Veja, esse n somado com n dá 2n, com menos 2n, né, vai embora. Esse mais 1 com menos 1 vai embora. E ficamos com quem? Ficamos com n ao quadrado, somado com n ao quadrado, que dá 2n ao quadrado, dividido por 2, que dá n ao quadrado. Então veja que quando eu peguei, né, um t, n-1, um antecedente, né, o que está antes e o que está depois, quando eu somo, eu obtenho o quadrado de um número, quer dizer, no caso aqui, o quadrado de n, certo? Foi o que aconteceu aqui, olha só.
quando eu peguei aqui, quando eu peguei exatamente o 15, ó, quando eu somei o 15 com o 21, né, foi o quadrado, é o quadrado de um número, mas esse quadrado, ele refere-se ao ordinal aqui que está gerando 21. Então, qual é o ordinal? O ordinal. Esse cara aqui era o quinto, esse cara aqui era o sexto, né? Então, esse cara era o n-1, esse cara é o n, e nós temos o quadrado de n. Então, o quadrado de 6 deu exatamente o 36. Mas a prova aqui, né, se você fez isso aqui e provou que isso aqui é um quadrado, né, então você fez exatamente essa demonstração, que quando você pega dois números sequenciais triangulares, quando você soma, você tem um número quadrado perfeito, ok? Então é interessante, né, essa demonstração aqui. Bom, muito bem. E como a gente falou de quadrado, né, quadrado perfeito, né, nós vamos falar dos números, por exemplo, os números quadrados. Os números quadrados, eles são números mais fáceis de ver. Por exemplo, 1 é um número quadrado. Quando você forma, por exemplo, um quadrado, né, desse tipo, onde os 4 lados são iguais, veja que esse cara é 1, e se você contar aqui, você tem o 4. Então, 1 é um quadrado, o 4 é um quadrado perfeito, 2 é o quadrado. Então, se você botar aqui 1, 2, 3, né? Por exemplo, aqui você formar um quadrado, necessariamente você forma com pontos aqui dentro, então você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então você tem 9. Esse 9 é exatamente 3 ao quadrado, aqui 2 ao quadrado. Então, né, os números, né, por exemplo, os quadrados perfeitos, o número 1, o número 4, o número 9, que são números que são gerados por quadrados, né? Você tem o quanto? 16, se você formar um quadrado, né? Por exemplo, aqui, ó, formando aqui um quadrado, você teria assim 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, ao formar essa figura, e você contar exatamente quantos tem aqui, você tem 16. Isso aqui é 1 ao quadrado, isso aqui é 2 ao quadrado, isso aqui é 3 ao quadrado, isso aqui é 4 ao quadrado. Então, é interessante, né, também, lá eles formavam os números quadrados com essas figuras geométricas, ok? Muito bem, então, de certa forma, mais tranquilo, né, os números quadrados, do que aqui você tem o 16, que era 4 ao quadrado. Que os números triangulares, né? Números triangulares tem uma teoria, né, que exige uma progressão aritmética, aqui por conta de ser potência, fica mais fácil de nós vermos. Tá? Eu vou, a seguir, colocar aqui, por exemplo, os números pentagonais. Então, número pentagonal. Não para em número pentagonal, tá? Não para. Então, sexagonal, heptagonal, há uma sequência impressionante de números geométricos, de acordo com esses polígonos, né, polígono de 5 lados iguais, polígono de 6 lados, coisas desse tipo. Então, é muito importante, né, que ao estudar isso, vocês têm que estar atentos às leis de informações. As leis, elas são cada vez mais difíceis, no sentido
do estudo desses números à medida que esses polígonos vão tendo maior número de lados. Então vamos ver aqui, né, por exemplo, no caso dos números pentagonais, vocês vão perceber o grau de dificuldade. Então, o primeiro número pentagonal, sempre o 1 é triangular, o 1 é quadrangular, o 1 é pentagonal. Então, o gerador sempre representa aquela figura geométrica. Por isso, eu já venho colocando isso em algumas aulas minhas, que inicialmente o número 1 também foi considerado primo porque ele era gerador. Acontece que toda a teoria dos números primos, aí vem por conta das teorias, se o 1 fosse primo, essas teorias não poderiam ser colocadas, não poderiam ser desenvolvidas. Então ele foi excluído, tá, dessa questão de ser primo, né? Mas se você olhar, eu estou dizendo inicialmente, em nenhum momento hoje o 1 é primo, porque realmente se ele fosse um número considerado primo, toda a teoria. Bom, gente, então agora nós estamos aqui no número pentagonal. Nós já vimos os triangulares, os quadrangulares, agora a gente vai fazer uma abordagem dos números pentagonais. Bom, eu vou começar aqui, né, colocando como o 1, né, vou pensar aqui no 1, que seria um ponto, o primeiro pentagonal. Então, ele é gerador, a gente já falou isso nos outros números, né, geométricos. Esses números, né, são sempre, o 1 é sempre triangular, quadrangular, no caso pentagonal. Agora, nós vamos começar formando um primeiro polígono regular. Então eu vou colocar aqui, né, coisa mais ou menos assim, aqui eu tenho né, vou botar esses dois pontos aqui, pensando aqui num polígono regular. Tá, então, nós estamos vendo aqui, né, um polígono. Vamos pensar nesse polígono regular. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Então, o 5 seria o segundo número pentagonal. Agora, o que eu vou fazer é o seguinte, preste atenção. Começo do mesmo polígono que eu coloquei ali, tá? Pensando assim, eu tenho esse polígono, que é o pentágono, tá? Vou botar mais para cá um pouquinho. Assim, esse pentágono. Então, está aqui esse pentágono. A partir daí, né, a partir desse pentágono, eu vou aumentar mais um ponto aqui, tá? Eu vou aumentar mais um ponto, colocando isso aqui, ó. Aqui era 2, passo a colocar 3, e aqui também 3. Então o que você observa? Olha, aqui tem 3, aqui tem 3, aqui tem 3, tá? Aqui, né, teria uma inclinação, deixa eu aumentar mais, aqui, depois nós vamos ter aqui assim. Então, agora nós temos, veja, esse aqui, e abrimos aqui, ó, com mais 3, né, os lados desse pentágono, cada um com 3 pontos. Então, quantos pontos nós temos? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, né, cresceu 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o terceiro pentagonal. Então, está ali, certo? Mas vamos partir agora, vamos só botar mais um. Você veja que a forma do desenho, para que vocês percebam como é a construção do número pentagonal. Então, nós vamos começar aqui
vou botar isso aqui, ó, né, que seria esse que está aqui, tá? Ó, aqui mais ou menos, tá aqui. Então você tem esse que é primeiro, né, que nós temos. Depois a gente vai repetir isso aqui, ó, 2, tá? Aqui, por exemplo, aqui. Então, fazendo, né, o que já está feito ali, tá? Feito ali, nós estamos desenhando isso aqui. Agora, como é que a gente desenha? Talvez, vou marcando esses pontos aqui. Esse é o mesmo desenho que nós fizemos ali anteriormente, né? O que nós fizemos anteriormente é esse aqui. Agora eu vou, 1, 2, 3, vou aumentar mais um. Então ficou 4, aqui 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Então aqui, ó. Os desenhos, eles têm que estar, né, 3, 1, 2, 3, 4. É evidente que ele não está numa forma regular, né, mas fica a ideia da construção, tá bom? Então não estou aqui não está numa forma tão bacana, mas o que vocês estão entendendo, né, que o primeiro, você veja, tinha 2, cada lado do pentágono tinha 2, depois o segundo tem 3 e o terceiro tem 4, e assim sucessivamente. Então nós tínhamos aqui, ó, nesse aqui, nós tínhamos contado 12, né? Aqui, ó, 12. Então ficou 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, o número 22 seria aí o primeiro, segundo, terceiro, quarto pentagonal. Então, os números pentagonais, eles são gerados de figuras aí geométricas, né, de pentágonos dessa forma. Agora, o que é mais interessante é a lei de formação. Observe o seguinte, né, o primeiro que você viu aqui, é o 1, é o primeiro número pentagonal. O segundo, eu vou dizer o seguinte, olha, é o 1, né, adicionado com o 4. Ah, é verdade, 1 mais 4 dá 5. Agora, quem é o terceiro? O terceiro, veja, esse 1 é o anterior mais 4. O terceiro é 1 mais 4, que é o anterior, né, somado com, ele era 12, então 1 mais 4, 5, somado com 7, não é isso? Veja, 12, ó, é 1 mais 4, seria o anterior, acrescentando com 7, 5 mais 7 dá 12. Vamos pensar nesse quarto aqui, que a gente sabe que é 22. Então ele é 1 mais 4 mais 7, veja, 4 e 1, 5, 5 e 7, 12, 12 para dar 22, somado com 11. Tá. Então isso vai, né, de acordo com você vai formando os números, há uma lei de formação, né, a gente foi só até o quarto, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Mas isso aqui vai seguindo. O que você está observando quando você chega aqui no enésimo? Veja, o segundo é o anterior somado com 4. O terceiro é a soma dos anteriores, ou o anterior, vamos dizer assim, somado com 7. O quarto é o anterior é tudo isso aqui, 1 mais 4 mais 7, somado com 11. Então, o enésimo é um pentagonal, vou chamar de pentagonal anterior. O anterior seria, se é enésimo, é o enésimo menos 1. Somado com um carinha aqui, que eu não sei quem é. Mas observe, tá? Olha aqui, ó, 1, 4, 7, 11. Veja isso aqui é uma sequência aritmética de razão 3, olha.
3 mais 1, 4, 3 mais 4, 7. Ou melhor, de razão, esse número que está aqui, né? Veja só, 1, aqui 4, 5, 7, 12, 11. Tá? Então, olhando aqui, ó, né? não esse aqui, tirando esse cara, né? Tirando esse, porque isso aqui está falando, olha só, quando eu somo o 4, eu tenho 1 mais 4, depois 1 mais 4, 5, 7, 11. 7, 11. Então eu tenho Pn menos 1, 1, 2, 3, 4, 5, aqui 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? 12. E aqui eu tenho 1 mais 4 mais 7, né? Que dá 4 e 1, 5, 5, 7, 12, 12 para dar 22, eu tenho aqui 10 e não 11, na verdade. Porque olha só, 1 mais 4, 4 mais 1, 5, 5 e 7, 12, 12 para dar 22 eu tenho que somar 10, tá? Então aqui é 10. Na hora que por isso que eu parei para pensar. Então, esse cara é 10. O que se observa aqui, ó, na realidade, olhando e considerando 1? Você tem aqui uma sequência aqui, ó, 1, depois você tem 4, depois você tem 7, depois você tem 10. Essa sequência é uma sequência aritmética, 1, 4, 7, 10, que são essas últimas parcelas, quando você soma ao somatório anterior. Então, nosso nome 1, olha o 4, olha o 7, o 10, isso aqui é uma PA de razão 3, olha, 3 mais 1, 4, 4 mais 3, 7, 7 mais 3, 10. Então, quando eu chego aqui, quem é esse K? Esse K é exatamente um AN dessa PA, de razão 3. Então, quem é esse AN? Esse AN é A1 mais N menos 1 vezes o 3, que é a razão. Então, eu vou ter que o AN é igual a 1 mais 3N menos 3, que é 3N menos 2. Então, esse cara aqui, tá, é 3N menos 2. Deixa eu colocar melhor aqui, 3N menos 2. Olha, mas quem é o Pn menos 1? O Pn menos 1, né, é uma soma até o N menos 1 termo, enésimo menos o N menos 1 enésimo, o N menos 1 termo. É difícil de colocar dessa forma, né? Então, N menos 1 termos. Então, quem é o meu número pentagonal N? Seria uma soma de 1 mais 4, mais 7, né? Mais 10, mais etc, etc. Quando chega aqui no N menos 1 termos, eu somo com esse carinha que é o 3N menos 2. Então, a minha lei, né, de formação dos números pentagonais é exatamente essa soma aqui, ó, onde o último termo é 3N menos 2. Então, cabe a gente, agora, né, usar a fórmula da soma da PA. Quem é o primeiro termo? 1, A1. Quem é o último termo? 3N menos 2. Né? Então, você veja. 1
primeiro, mais AN, que é 3n menos 2, multiplicado por n sobre 2. Quer dizer, n é o número de termos. Então, a soma de n passa a ser 3n menos 2 mais 1 menos 1, multiplicado por n sobre 2, que eu posso escrever como que? 3n ao quadrado menos n sobre 2. Então, essa soma de todos esses termos aqui vai ser um número pentagonal de ordem n. Então, gente, veja, vamos apagar aqui. Veja, quando eu tenho, né, o número pentagonal de ordem n dado por 3n ao quadrado menos o n sobre 2, nós já vimos, né, que esse aqui, que era o quarto, né, 4, 1, 5, 7, 12 com 10, 22, esse aqui era o quarto. Vamos ver o P4. O P4 eu tenho 3 vezes 4 ao quadrado, que é 16, menos o 4 sobre 2. Você tem 3 vezes 16, 3 vezes 6, 18, 48, menos 4 sobre 2. 48 menos 4, 44 sobre 2, deu exatamente o 22. Então, quando você quer determinar, tá, um número pentagonal de ordem n, tá, um pentagonal de uma determinada ordem, o décimo, qual é o pentagonal, né, o décimo pentagonal? Então, o P de ordem 10 será, usando a lei 3, que multiplica, olha, n ao quadrado, 100, 10 ao quadrado, menos n, quem é o n? 10, sobre 2. Então, no lugar do n, você coloca 10, 10 ao quadrado, 100, menos 10 sobre 2. E isso vai ser 300, né, menos 10 sobre 2. 300 menos 10 dá 290. 290 sobre 2 daria 145. Então, o número pentagonal, né, o décimo pentagonal, é exatamente 145. Então tá aí, gente, nós fizemos para vocês, né? Aí vem um pouquinho da história da matemática, né? É um assunto interessante, né? Onde você pode estar aí vendo até essa questão da interdisciplinaridade entre uma sequência aritmética e números chamados geométricos, números poligonais, porque são números que geram polígonos, como botei aqui, números figurados, né, que geram essas figuras, mas é interessante essa relação, né, onde você usa as sequências aritméticas para obter exatamente as leis, né, obterem as leis de formação desses números. Então tá aí, gente, um grande abraço e até a próxima.